Meu nome é Violeta Laurent. Tenho 29 anos. Desde o dia em que nasci, meus pais fizeram questão de que eu soubesse exatamente qual era o meu lugar. Em todas as reuniões familiares, meu pai sorria radiante e anunciava em voz alta: "Esta é Clarice, nossa brilhante cardiologista, a filha de quem realmente temos orgulho." Depois apontava para mim como se eu fosse um incômodo e dizia: "E aquela ali é a Violeta." Quando eu tinha 7 anos, eles literalmente me cortaram da foto de Natal da família porque, nas palavras da minha mãe, "você deixa a foto com cara de barata e bagunçada." Eles pularam minha formatura na faculdade comunitária porque Clarice tinha uma conquista de verdade naquele dia. Quando eu estava desesperada e implorei que eles avalizassem um empréstimo estudantil de R$ 45 mil, minha mãe me olhou com puro nojo e cuspiu: "Por que deveríamos jogar dinheiro em você, Violeta? Só investimos na filha, que não é um desperdício de genética." Aprendi a me encolher. Aprendi a não esperar nada. Então minha avó morreu. Na leitura do testamento, o advogado declarou: "Tudo vai para Violeta Laurent." Minha mãe gritou como se tivesse levado um tiro. O rosto do meu pai ficou cinza. Quando leram a carta da vovó, ele cobriu o rosto com as mãos trêmulas e sussurrou em puro pânico: "Ela descobriu." E aquela única frase incendiou todo o império de mentiras deles. Antes de contar o que a vovó descobriu, curta e se inscreva. Ajuda mais do que você imagina. Deixe sua cidade e seu horário local nos comentários. Eu leio todos. O padrão começou cedo. Tenho uma memória de quando eu tinha uns 6 anos. De pé na cozinha enquanto a mamãe preparava para o almoço da igreja. Ela arrumava fotos num painel, daqueles que se leva para comemorações. Todas as fotos eram da Clarice. Primeira comunhão da Clarice, recital de piano da Clarice, Clarice segurando o troféu da gincana de soletrar. Perguntei onde estavam minhas fotos. A mamãe nem levantou os olhos. "Violeta, isso é para famílias que têm conquistas dignas de mostrar." Eu tinha 6 anos. O que eu deveria ter conquistado? Mas aquele era o sistema. Em público, na igreja, no clube social, em qualquer lugar onde havia gente olhando, meus pais sorriam e nos apresentavam as duas. "Esta é nossa filha Clarice. Ela está estudando medicina na USP", meu pai dizia, voz quente de orgulho. Depois gesticulava vagamente na minha direção. "E esta é a Violeta." Só isso, apenas meu nome. Nenhuma conquista, nenhum contexto, apenas a prova de que eu existia. Mal existia. Mas atrás das portas fechadas, nos jantares familiares onde ninguém de fora podia ouvir, a máscara caía completamente. No Natal de 2015, eu tinha 18 anos. Primeiro semestre na faculdade comunitária. Clarice tinha 22, se candidatando às residências médicas. Toda a família reunida na casa dos meus pais em Campinas. Tias, tios, primos, minha avó Helena. Meu pai ergueu a taça. "A Clarice, que vai deixar esta família orgulhosa se tornando médica." Todos aplaudiram. Tia Karen, tentando ser gentil, virou-se para mim. "E Violeta, você também está na faculdade, né?" O sorriso da minha mãe era gelo. Faculdade comunitária. É bem prático para alguém com as limitações da Violeta. Eu olhava fixo para o prato, o purê de batata esfriando. Vovó Helena esticou o braço por baixo da mesa e apertou minha mão. Não disse nada, mas o aperto era firme. Eu segurei. Mais tarde naquela noite, encontrei o rascunho do cartão de Natal no escritório da mamãe. Ela organizava o envio anual. Centenas de cartões para amigos, colegas, membros da igreja. A foto mostrava nossa família de 4 na frente da lareira. Só que, olhando mais de perto, vi as camadas do Photoshop na tela do computador. Ela havia pegado uma versão onde eu estava entre meus pais e me apagado sistematicamente. Clonou os tijolos da lareira onde eu estava, suavizou a brecha, fez parecer que eu nunca existi. Fiquei parada naquela porta por 3 minutos inteiros olhando. Ela não percebeu que eu observava. Na semana seguinte, aqueles cartões foram enviados. 500 cópias. Nenhum mostrava meu rosto. Quando completei 22 anos, a disparidade financeira se tornou impossível de ignorar. Clarice estava no 2º ano da faculdade de medicina. Apenas a mensalidade custava R$ 80 mil por ano. Meus pais pagavam cada centavo. Também pagavam o aluguel dela em São Paulo, davam mesada para despesas, compraram um carro novo quando o dela quebrou. Enquanto isso, eu trabalhava em 3 empregos para pagar a faculdade comunitária. Loja de departamento de manhã,
estocando prateleiras das 6 às 11, depois correndo para as aulas da tarde. À noite dava aula particular de matemática para adolescentes. R, 100 a hora, em dinheiro. Nos fins de semana atendia mesas num restaurante em Campinas. O dono deixava eu levar doces que sobravam no fim do turno. Era isso que eu comia na maioria dos domingos. Meu empréstimo estudantil era de R, 45 mil. Não uma fortuna, mas os juros eram brutais. 9% porque eu não tinha avalista e nenhum histórico de crédito. Pedi ao meu pai para avalizar. Isso baixaria a taxa para 4, 5%. Economizaria milhares durante o pagamento. Ele estava no escritório, lendo o jornal Valor Econômico. Pai, você pode olhar esta proposta de empréstimo? Se você avalizar, a taxa. Ele nem levantou os olhos. Violeta, não vou incentivar irresponsabilidade financeira. Você precisa aprender a se virar sozinha. 3 dias depois, ouvi ele no telefone com Clarice. Acabei de transferir R, 85 mil para sua conta para as despesas deste semestre. Não se preocupe em devolver, querida. Só foque nas provas. Eu estava parada do lado de fora do escritório segurando uma sacola de compras. Macarrão instantâneo, pasta de amendoim, pão de ontem da padaria com desconto. Minha conta bancária tinha R, 1.900. Clarice postou no Instagram aquela semana. Novo MacBook Pro, pulseira da Tiffany. Legenda. Tão grata pelo apoio da família. Não comentei. O que eu diria? A questão do dinheiro me corroía, porém. O negócio imobiliário do meu pai era decente. Ele vendia imóveis na região de Campinas, ganhava uns R, 600 mil por ano. Mamãe não trabalhava, viviam confortavelmente, mas sem ostentação. Então de onde vinham os R, 80 mil por ano para a medicina da Clarice? Mais aluguel, mais mesada, mais carro novo. A conta não fechava. No Natal de 2023, foi a primeira vez que ouvi algo que deveria ter sido um alerta. Cheguei cedo para ajudar na cozinha. Mamãe estava na cozinha. Papai no escritório com a porta entreaberta. Ouvi as vozes. Papai, a conta está mais baixa do que eu imaginava. Pausa. Mamãe, podemos transferir mais em janeiro? Papai, Helena não vai notar. Ela não checa os extratos com atenção ultimamente. Mamãe, Ricardo, e se a Clarice perguntar de onde vem todo esse dinheiro? Papai, dizemos o que sempre dizemos. Herança do lado do meu pai. Ela não questiona. Fiquei paralisada no corredor segurando uma travessa. Mamãe, e o pedido de empréstimo da Violeta? Papai riu. Riu de verdade, negado de novo. Ela me pediu para avalizar. Mamãe, o que você disse? Papai, que ela precisa aprender responsabilidade. Mais risadas. Coloquei a travessa silenciosamente e voltei para a cozinha. Minhas mãos tremiam. Quem era Helena? Que conta? Por que ela não notaria? Não perguntei. Eu deveria ter perguntado. No verão, antes de Clarice comprar a casa, visitei meus pais para pegar o aspirador deles emprestado. O meu tinha quebrado e eu não podia comprar outro. Mamãe estava na cozinha. A correspondência estava no balcão. Uma envelope chamou atenção. Logo do banco. A janela mostrava nome. Helena Dubois. E abaixo um extrato parcial visível. Número da conta. Saldo. R, 138 mil. Peguei sem pensar. A mão da minha mãe disparou e arrancou o envelope de mim. O rosto dela ficou rígido. Violeta, você realmente precisa respeitar limites. Recuei. Desculpe, eu só estava olhando a correspondência. As finanças da sua avó não são da sua conta. O jeito como disse, afiado, defensivo, com medo. Eu não sabia que era da vovó. O rosto da mamãe mudou. Percebeu que tinha revelado demais. Baixou a voz. Só não mencione isso para ninguém. Por que eu mencionaria? Violeta esquece. Ela saiu da cozinha imediatamente. Desapareceu no escritório. Fechou a porta. Fiquei ali segurando uma pá de lixo, olhando o lugar onde o envelope estava. Por que minha mãe tinha o extrato bancário da vovó Helena? Por que ela pareceu aterrorizada quando eu vi? As perguntas me seguiram até em casa. Não as fiz em voz alta. Queria ter feito. Vovó Helena era a única pessoa na família que realmente me via. Todo aniversário, ela enviava um cartão com R, 300 dentro. Nunca esqueceu. Nenhuma vez, dos meus 10 anos até morrer aos 81,
Meus pais esqueceram meu aniversário 7 vezes. Ela me levava para almoçar uma vez por mês, só nós duas. Perguntava sobre meus alunos do 3º ano na escola municipal e lembrava os nomes deles. Perguntava como eu estava e esperava uma resposta de verdade. Não aceitava, tudo bem. Quando tirei o diploma de professora em 2021, meus pais não foram à cerimônia. Clarice tinha orientação no hospital naquele dia, mas vovó Helena foi. Sentou na primeira fila. Depois me levou para jantar. Enquadrou minha carta de oferta da rede municipal e levou junto. Tenho tanto orgulho de você, querida, disse. Chorei ali mesmo no restaurante. É só ensino fundamental, vovó. Não é como ser médica. A expressão dela endureceu. Não existe só no que você faz. Você vê aquelas crianças? Você faz elas se sentirem valorizadas do jeito que... Parou. Do jeito que o quê? Do jeito que seus pais nunca viram você. Eu não entendi o que ela quis dizer. Não naquela época. Setembro de 2025, feriado prolongado. Dirigi até a casa da vovó para nossa visita habitual. Ela morava sozinha numa casa colonial de 3 quartos no bairro Nobre de Campinas, a casa onde meu avô Jorge morreu 8 anos antes. Entrei com a chave reserva que ela me deu. Ela estava na mesa de jantar, papéis por todo lado, extratos bancários, marca-texto amarelo em tudo, post-its com datas na letra caprichada dela, um bloco de anotações coberto de notas. Levantou o olhar quando entrei. O rosto estava diferente, cansado, bravo. Vovó? Ela virou o bloco rapidamente. Violeta, você chegou cedo. Eu tinha mandado mensagem. Está tudo bem? Estou bem, querida. Só revisando finanças, garantindo que tudo esteja em ordem. A voz estava tensa, fúria controlada por baixo. Cheguei mais perto. Posso ajudar? Ela me olhou por um longo momento. Uma expressão que não consegui ler. Tristeza e raiva misturadas. Você já ajudou, Violeta, mais do que imagina. Não explicou o que aquilo significava. Vi uma linha no bloco antes de ela virar. 2013 a 2025, 12 anos. Quantas vezes eles? O resto estava escondido. Não insisti. Deveria ter insistido. Outubro, nosso café mensal no café favorito dela. Helena parecia distraída. Mexia o café, mas não bebia. Violeta, preciso te perguntar uma coisa. Claro, quando você era mais nova, 10 ou 11 anos, seus pais mencionaram algum fundo fiduciário criado para você. Franze a testa. Acho que sim. Tenho uma memória vaga do vovô Jorge, falando em deixar dinheiro para mim e para a Clarice. Mas quando perguntei ao papai aos 18 anos, ele disse que eu tinha imaginado. O maxilar da vovó apertou. Os nós dos dedos ficaram brancos ao redor da xícara. Disse? Não era pergunta, era afirmação. Vovó, por que está perguntando isso? Eles explicaram de onde vinha o dinheiro da faculdade da Clarice? Disseram que tinham economizado, que receberam herança quando o vovô morreu. Disseram, mesmo tom neutro, fúria por baixo. Nunca ofereceram ajuda financeira para você? Nenhuma vez? Pedi ao papai para avalizar meu empréstimo. Ele disse não, que eu precisava aprender responsabilidade. Vovó pousou a xícara. A mão tremia. Violeta, você lembra seu avô falando sobre legado familiar? Ele dizia que queria garantir que os netos tivessem oportunidades. Os 2 netos. Era bem específico nisso. Eu não entendia. Vovó, o que está acontecendo? Preciso verificar algumas coisas primeiro, mas Violeta, quero que saiba. O que quer que aconteça nos próximos meses, você sempre foi suficiente. O que eles fizeram com você. Parou, respirou. Não foi culpa sua. O que quem fez? Ela esticou o braço sobre a mesa. Segurou minha mão. Vou explicar em breve, prometo. No Natal de 2025, foi a última vez que vi toda a família junta. Vovó Helena foi à casa dos meus pais. A tensão foi imediata. Mal falou com meu pai ou minha mãe. Durante a oração, ela olhava para eles do outro lado da mesa, como se memorizasse provas. Clarice falava da nova promoção, cardiologista líder num estudo clínico. Vovó escutou. Depois disse, parabéns, querida. Seu avô Jorge teria orgulho. Pausa. Olhou diretamente para meu pai. Ele trabalhou tanto para deixar um futuro para os netos, os 2. Era bem específico nisso. Por escrito, o rosto do meu pai ficou vermelho. Mãe, todos somos gratos por tudo que o pai deixou. Deixou para você, Ricardo. A voz dela era aço.
Seu pai não deixou aquele dinheiro para você. Deixou em fideicomisso para Violeta e Clarice, não para você redistribuir como bem entendesse. Minha mãe se levantou abruptamente. Vou pegar a sobremesa. Clarice parecia confusa. Vovó, do que você está falando? Helena virou-se para ela. Pergunte aos seus pais de onde veio o dinheiro da sua faculdade de medicina, Clarice. Pergunte de verdade. Exija ver a documentação. A sala ficou em silêncio. Ninguém perguntou. Depois do jantar, acompanhei vovó até o carro. Ela me abraçou forte, forte demais. Desculpe por não ter visto antes. Sussurrou. Visto o quê? O quanto eles tiraram de você. Entrou no carro e foi embora. Fiquei na entrada olhando as lanternas traseiras desaparecerem. Não sabia que seria a última vez que a veria viva. 15 de dezembro, 21 Agara. Meu celular tocou. Vovó Helena. Oi, vovó. Violeta. A voz dela estava diferente, resoluta, calma, poderosa. Preciso que me prometa uma coisa. Qualquer coisa. Não importa o que aconteça depois que eu for. E querida, tenho 81 anos. Precisamos ser realistas. Não deixe eles te apagarem de novo. Meu peito apertou. Vovó, você está me assustando. Está doente. Meu coração não é mais o que era. Mas não é disso que se trata. Então o quê? Eles tentaram te tornar invisível a vida toda, seus pais. Mas eu te vejo. Sempre te vi. E passei os últimos 3 meses garantindo que todos os outros também vão te ver. Sentei. Não entendo. Vai entender em breve. Prometa que vai ser forte. Prometa que não vai deixar eles te manipularem mais uma vez. Eu chorava. Prometo. Mas vovó, o que você fez? Te protegi, finalmente. Deveria ter feito anos atrás, mas estou fazendo agora. Ao fundo, ouvia papéis farfalhando. Ela estava na escrivaninha, trabalhando mesmo às 21 Agara. Eu te amo, Violeta Maria Laurent. Você é suficiente. Sempre foi. Nunca esqueça isso. Também te amo. Ótimo. Agora durma um pouco. E Violeta, quando chegar a hora, seja corajosa. Desligou. Aquela foi a última conversa real que tivemos. 5 semanas depois, ela estava morta. 18 de janeiro, 6h45. Meu celular tocou. Nome do papai na tela. Atendi. Alô? Violeta, sua avó faleceu. Tudo parou. O quê? Helena? Falência cardíaca por volta das 3. O asilo ligou há 1 hora. Não conseguia respirar. Ela está. Foi, Violeta. Estamos indo para o local agora cuidar dos arranjos. Você não precisa vir. O quê? Claro que vou. Violeta, há procedimentos legais, papéis. Vamos cuidar disso. Ela é minha avó também. Longa pausa. Tudo bem, esteja aqui às 9. Desligou. Sentei na cama olhando para a parede. Vovó Helena estava morta. A única pessoa que realmente me viu foi. Me vesti, dirigi até o asilo. Pela janela do quarto, vi a minha mãe já dentro, vasculhando as gavetas da escrivaninha da vovó. Rápido, frenético, procurando algo. Entrei no quarto. Mamãe e Clarice reviravam papéis. Papai falava ao telefone com uma funerária. Ninguém chorava. O que vocês estão fazendo? Mamãe nem levantou os olhos. Precisamos encontrar documentos importantes. Testamento, apólices, informações de contas. Ela morreu há 4 horas. Violeta, há prazos legais. Clarice puxou uma pasta. Mãe, é isso? Mamãe pegou, folheou, franziu a testa. Não, só declarações antigas de imposto. Papai terminou a ligação. Encontraram o testamento? Ainda não? Olhei ao redor. Os óculos de leitura da vovó estavam na mesinha. O cardigã favorito pendurado na cadeira. O livro que ela estava lendo, um romance policial, ainda marcado na página 247. Eles não olhavam nada disso. Só papéis, documentos, dinheiro. Peguei os óculos dela. Violeta, não toque nas coisas. Precisamos inventariar tudo. Fechei a mão ao redor dos óculos. Estes são meus agora. Mamãe abriu a boca, depois viu algo no meu rosto e parou. O funeral foi 5 dias depois, na igreja São Miguel, 120 pessoas. Minha mãe organizou tudo e errou tudo. Rosas brancas. Helena odiava rosas, amava margaridas. Hinos genéricos. Helena preferia jazz. O programa tinha erro de digitação. Listava a data de nascimento como 1945 em vez de 1944.
Clarice deu o elogio fúnebre, perfeitamente ensaiado e completamente vazio. Vovó sempre amou jardinagem. Helena odiava jardinagem. Amava observar pássaros e sempre dizia que família é tudo. Não. Dizia que família deve te construir, não te destruir. Tinha tanto orgulho de todos nós. Tinha orgulho de mim. Tolerava o resto de vocês. Depois do culto, uma convidada se aproximou. Sua irmã falou tão bonito. Assenti. Você deve ter tanto orgulho dela. Uma médica na família. A convidada se afastou. Fiquei sozinha no saguão da igreja, enquanto todos se agrupavam em volta dos meus pais e da Ila. Na recepção, subi para o antigo quarto de hóspedes da vovó, o que ela usava nas festas. As paredes estavam cobertas de fotos, todas minhas. Aos 7 anos na peça da escola, aos 13 na feira de ciências, aos 18 na formatura, aos 22 recebendo o diploma de professora. Em todas, vovó estava lá. Ao meu lado, sorrindo, ouvi vozes no corredor. Meus pais. Mãe, achou a chave do cofre? Não, o advogado dela deve ter. Quem é o advogado dela? Um cara chamado Montenegro, James Montenegro. Nunca ouvi falar. Ricardo, e se ela mudou as coisas? Ela não mudaria. Amava a gente. Mas e se? Apertei-me contra a parede escutando. Um advogado que eles nunca tinham ouvido. Por que vovó contrataria um advogado que eles não conheciam? Passos na escada. Afastei-me da porta. Uma batida. Virei. Um homem estava na porta. Meia-idade. Terno. Olhos gentis. Violeta Laurent? Sim. James Montenegro. Era o advogado da sua avó. Ficamos no quarto da vovó. Ele me entregou um cartão de visitas. Sinto muito pela sua perda. Helena falava de você com frequência, com grande orgulho. Obrigada. Não sabia que ela tinha contratado um advogado. Ela me procurou em setembro para planejamento sucessório. Meus pais estão procurando o testamento dela. Imagino que sim. Algo no tom dele me fez olhar com mais atenção. Continuou. A leitura formal está marcada para 3 de fevereiro, 14, no meu escritório em Campinas. Olhei o cartão. Atrás escrito à mão. Violeta, venha sozinha se possível. JM. Devo contar aos meus pais? As instruções de Helena foram notificar todas as partes por carta registrada. Eles receberão na próxima semana. Todas as partes? Seus pais, sua irmã e você. Só nós? Ele me olhou com cuidado. 3 de fevereiro, Violeta. 14. Moveu-se para a porta, depois parou. E Violeta, não traga nada. Tudo que você precisa será fornecido. Saiu. Fiquei ali segurando o cartão, tentando entender. Os próximos 10 dias se arrastaram. Meus pais estavam confiantes. Ouvi conversas. 26 de janeiro, mamãe para papai. Provavelmente deixou a casa para mim. Eu era como uma filha para ela. 28 de janeiro, papai para Clarice. Vovó te amava tanto. Tenho certeza que tem joias para você. 30 de janeiro, Clarice para o marido, Tiago. Aposto que vovó deixou as pérolas para mim. Ninguém mencionou meu nome. Nenhuma vez em 10 dias. 1 grau de fevereiro, papai no telefone com o advogado dele. Sim, sou o herdeiro principal, único filho. O espólio deve passar para mim com quantias simbólicas para as netas. 2 de fevereiro, 20 e 3h47. Meu celular vibrou. Mensagem de Montenegro. Lembrete, amanhã 14. Traga documento de identidade. Depois outra. Isso vai mudar tudo. Esteja preparada. Sentei no meu apartamento pequeno segurando os óculos da vovó. Sussurrei para o quarto vazio. O que você fez, vovó? 3 de fevereiro, 13h45. Escritório Montenegro e Associados. Campinas. Escritório de advocacia antigo. Mogno. Couro. Intimidante. Cheguei primeiro, sentei na sala de espera, mãos tremendo, 13h52. Meus pais chegaram. Mamãe de tailleur, papai de terno, vestidos para a herança. 13h58, Clarice e Tiago. Mamãe sentou com papai e Clarice. Eu sentei sozinha. Mamãe, alto o suficiente para eu ouvir. Não deve demorar. Podemos jantar cedo depois. Clarice me deu beijo no ar. Ei, Vi, como você está? Estou bem. Isso é tão triste, mas pelo menos vovó planejou tudo. Sentou com nossos pais, a distância física espelhando a emocional.
A recepcionista nos chamou. Sala de reunião, mesa grande, 6 cadeiras, caixa de lenços numa mesinha lateral. Montenegro sentou na cabeceira, um advogado associado ao lado com gravador, 3 pastas à frente, uma pasta grossa separada, rotulada Anexo A. Obrigado a todos por virem. Esta é a leitura do último testamento de Helena Marie Dubois, executado em 20 de dezembro de 2025, testemunhado e registrado conforme a lei brasileira. Antes de começar, confirmo que a Seara Dubois foi avaliada por 2 médicos independentes em 18 de dezembro de 2025. Ambos atestaram sua capacidade mental. Essas avaliações fazem parte dos autos. Papai se mexeu. Isso não será necessário. Não contestamos nada. Sou obrigado a declarar independentemente, Sr. Laurent. Claro, só parece excessivamente formal para um assunto familiar. As instruções da Seara Dubois foram bem específicas sobre formalidade. Montenegro abriu uma pasta. Alguma pergunta preliminar? Papai inclinou-se. Só uma. Este testamento substitui documentos anteriores? Este é o único testamento da Seara Dubois. Ela nunca executou um anterior. Papai pareceu surpreso. Ela nunca teve testamento antes? Correto. Criou este em dezembro. Vamos começar? Algo frio atravessou meu peito. Por que vovó faria um testamento de repente 3 meses antes de morrer? O que mudou em setembro? Montenegro começou a ler. O testamento de Helena Marie Dubois, residente de Campinas, São Paulo, estando em pleno gozo das faculdades mentais. Passou pela linguagem padrão, depois bens pessoais. Minha aliança de casamento do meu falecido marido Jorge para Violeta Marie Laurent. Pisquei. Meu jogo de porcelana, recebido como presente de casamento em 1963 para Violeta Marie Laurent. Mamãe se mexeu na cadeira. Minha coleção de livros para Violeta Marie Laurent. Todas as fotografias e correspondência pessoal para Violeta Marie Laurent. Voz da mamãe afiada. Tudo? Para Violeta? Montenegro continuou sem pausar. Todas as joias, excluindo o colar de pérolas, que vendi em novembro de 2025, com o produto depositado na minha conta poupança. O rosto de Clarice caiu. Todos os bens pessoais não designados acima para Violeta Marie Laurent. A sala mudou. Mamãe e papai trocaram olhares. Clarice parecia confusa. Tiago começou a anotar. Montenegro olhou para cima. Agora, a disposição de bens imóveis e ativos financeiros. Papai inclinou-se para a frente. Era o que esperavam. Minha casa localizada na rua Maple, 428. Campinas, atualmente avaliada em aproximadamente R$ 9 milhões. Deixo para minha neta Violeta Marie Laurent. Mamãe arquejou. Todas as contas poupança, correntes, mercado financeiro e carteiras de investimento totalizando aproximadamente R$ 2 milhões. Deixo para minha neta Violeta Marie Laurent. O rosto do papai perdeu a cor. Valor total do espólio para Violeta Marie Laurent. Aproximadamente R$ 1 milhões. Silêncio. Silêncio absoluto. Depois mamãe. O quê? Montenegro. Ao meu filho Ricardo Laurent? Nada. Papai. Isso não pode ser. A minha nora Márcia Laurent? Nada. Mamãe. Isso é um erro. A minha neta Clarice Laurent? Nada. Clarice começou a chorar. Vovó não faria. Ela nos amava. Tiago. Isso não pode ser legal. Influência indevida. Violeta deve ter. A voz de Montenegro cortou como gelo. Senhor Mendes, eu teria muito cuidado com acusações. A Seara Dubois antecipou contestações. Foi avaliada por 2 especialistas. Sem demência, sem comprometimento cognitivo, sem evidência de coerção. Estava, na opinião profissional deles, mais lúcida que a maioria das pessoas com metade da idade dela. Papai se levantou. Vou chamar meu advogado. Isso é. Sente-se, Sr. Laurent. Algo na voz de Montenegro o fez sentar. Há mais. Montenegro pegou a pasta grossa. Asra. Dubois deixou uma carta para ser lida em voz alta nesta reunião e documentação extensa. Conforme instruções explícitas dela, vou ler ambos na íntegra agora. Ele abriu o envelope. Vi a letra da vovó no papel. Meu coração disparou. Montenegro começou. Para minha família, se ainda podem se chamar assim depois do que fizeram. Sou Helena Marie Dubois. Tenho 81 anos.
Estou em pleno juízo. Escrevo isto em 20 de dezembro de 2025, sabendo que quando ouvirem estas palavras estarei partida. Conheci meu filho Ricardo por 57 anos. Vi ele crescer de uma criança doce para um homem que não reconheço mais. Achei que sabia que tipo de pessoa ele se tornaria. Estava errada. Em setembro de 2025, recebi um alerta do banco sobre atividade incomum na minha conta de aposentadoria. Não havia autorizado nenhuma transferência. Liguei para o banco. Informaram que por 12 anos, meus depósitos mensais de aposentadoria de R$ 23 mil foram redirecionados para uma conta secundária que não abri. Contratei um contador forense. O nome dele é Daniel Brooks. Paguei R$ 100 mil para investigar. O que ele encontrou quebrou meu coração e acendeu minha fúria em igual medida. Mamãe se levantou. Isso é calúnia. Sarah Laurent, por favor, sente-se. Sou obrigado a ler na íntegra. Papai, você não precisa. Podemos revisar isso em privado. As instruções da SA. Du Bois foram explícitas. Cada palavra permitida, sem exceções. Montenegro continuou. Antes de compartilhar os achados do Sr. Brooks, quero que minha neta Violeta saiba algo. Isso não é culpa sua. O que vou revelar não é um segredo familiar que você deveria ter descoberto. Não é algo que você foi ingênua demais para ver. É um crime cometido contra você, contra mim, contra a verdade. Você não é menos que sua irmã. Nunca foi. Você foi roubada sistemática e deliberadamente por 12 anos, e vou garantir que todos saibam disso. Não conseguia sentir os dedos. Clarice chorava, confusa, chorava de medo. Tiago tinha o braço em volta dela. Mamãe também chorava, lágrimas de pânico. As mãos do papai eram punhos. Montenegro abriu a pasta grossa. A Sarah. Du Bois instruiu que eu lesse o resumo executivo do relatório de contabilidade forense, preparado por Daniel Brooks, CRC, em 30 de novembro de 2025. Resumo executivo. Ao longo de 12 anos, de janeiro de 2013 a agosto de 2025, Ricardo e Marcia Laurent sistematicamente desviaram um total de R$ 8 milhões de Helena Marie Dubois através dos seguintes métodos. Método 1. Redirecionamento da aposentadoria. Pagamentos mensais de R$ 23 mil redirecionados. Total R$ 5 milhões. Método 2. Liquidação de investimentos não autorizada. R$ 440 mil. Método 3. Documentos forjados. 34 documentos com assinatura falsificada de Helena Dubois. Destinação dos valores desviados. Mensalidade de medicina de Clarice Laurent. R. 8 milhão. Entrada de imóvel de Clarice. R. 840 mil. Despesas de casamento de Clarice. R. 400 ofias. Despesas de estilo de vida de Ricardo e Márcia. R. 720 mil. Total R. 8 milhões. Silêncio sufocante. Voz da Clarice falhando. Isso não é possível. Mamãe e papai economizaram para minha educação. Eles disseram. Há mais, Cici Rita. Laurent. Montenegro puxou outro documento. Em 2007, Jorge Du Bois, falecido marido de Helena e seu avô, criou um fideicomisso irrevogável para a neta Violeta Marie Laurent. Valor inicial. R. 3 milhão de apólice de seguro. O fundo seria acessível a Violeta aos 18 anos em 2015. Em junho de 2014, Ricardo Laurent pediu para ser nomeado trustee, submetendo documentos com assinatura coassinado falsificada de Helena. Entre agosto de 2015 e maio de 2019, o fundo foi drenado sistematicamente. Saldo final. R. 0. Esses recursos, que pertenciam a Violeta Laurent, foram redirecionados para pagar a faculdade de medicina de Clarice Laurent. Quando Violeta perguntou sobre o fundo em 2015, ao completar 18 anos, foi dito pelo pai que ela havia imaginado e que nenhum fundo existia. Não conseguia respirar. Havia um fundo. Eu não imaginei. Vovô Jorge deixou dinheiro para mim. Eles roubaram. Roubaram meu fundo da faculdade, meu futuro. Depois me olharam nos olhos e disseram que eu tinha imaginado. Clarice. Eu não sabia. Mamãe. Clarice, não diga nada. Clarice. Vocês roubaram da Violeta?
Da vovó? Roubaram? Mamãe. Fizemos o que tínhamos que fazer pelo seu futuro. Minha voz saiu oca. Vocês me disseram que eu tinha imaginado. Perguntei quando fiz 18 anos. Vocês me olharam nos olhos e disseram que eu estava confusa. Papai. Violeta, isso é mais complicado. Havia R. 3 milhões para mim e vocês pegaram. Cada centavo. Montenegro. Há uma última peça de evidência que as A.R. Du Bois deixou. Correspondência por e-mail. Puxou mais papéis. Estes são e-mails entre Clarice Laurent e os pais, obtidos por intimação judicial. Montenegro olhou para Clarice. Está, Laurent. Você alguma vez verificou independentemente de onde vinha essa herança? Clarice chorando. Eles disseram que era do vovô Jorge. Não pensei em. Olhei para ela. Você perguntou naquele e-mail. Perguntou de onde vinha o dinheiro. E eles mentiram. E você acreditou porque era mais fácil do que saber a verdade. Ela se encolheu. Tiago se levantou. Bea, estamos saindo. Não, preciso explicar. Saíram. O som dos saltos no mármore correndo. A porta bateu. Montenegro deslizou a pasta grossa para mim. 145 páginas. Extratos bancários desde 2013. Exemplares de assinaturas forjadas. Análise grafotécnica. Fotos de vigilância bancária. Intimações de e-mails. Documentos do fundo. Toda a evidência que Helena Du Bois reuniu para te proteger. Abri com mãos trêmulas. Extratos com depósitos destacados em amarelo. Aposentadoria da minha avó. Mês após mês, redirecionada. Comparação lado a lado. Assinatura real da vovó versus falsificações. Gráfico de linha do tempo. Dinheiro roubado alinhado perfeitamente com as despesas de Clarice. Cada pagamento de mensalidade correspondia a uma retirada. O documento original do fundo de 2007. Meu nome. R. 3 milhões para educação e segurança futura. Pedido forjado de 2014. Letra do meu pai. Assinatura da vovó falsificada. E-mails entre meus pais discutindo transferências e acobertamento. Recibo do local do casamento de Clarice. Cheque da conta de H. Dubois. Documentos de compra da casa. Foto de vigilância. Meu pai no banco depositando cheque com assinatura falsificada. Olhei para Montenegro. Isso é 12 anos da minha vida. Página por página. Sim, eles roubaram todo o seu futuro. Helena queria que você soubesse que não foi culpa sua e que você tivesse uma escolha. Escolha? Se processar criminalmente. Você tem prazo para denunciar. Papai. Violeta, por favor. Somos família. Olhei para ele. Esse homem que me chamou de a outra por 29 anos, que roubou meu fundo da faculdade, que me olhou nos olhos e disse que eu tinha imaginado. Vocês não são minha família. São as pessoas que me apagaram e depois roubaram de mim e depois mentiram sobre o roubo. Fizemos o que achamos melhor. Para a Clarice. Fizeram o que era melhor para a Clarice usando meu dinheiro e o da vovó. Mamãe. Violeta, por favor, pense na sua irmã. Não vou contestar o testamento da vovó. Aceito tudo. Cada real, cada bem, tudo que ela me deixou porque ela realmente me via. Levantei, fechei a pasta. Vou te ver no tribunal se contestarem. Caso contrário, nunca mais. Caminhei até a porta. Montenegro. Violeta, um momento. Entregou outro envelope, meu nome na letra da vovó. Isto é particular, só para seus olhos. Leia quando estiver pronta. Peguei, saí da sala, deixei meus pais sentados com a boca aberta e as mentiras expostas. Lá fora sentei no carro por 20 minutos antes de conseguir dirigir. As próximas 72 horas foram caos. Dia 4 de fevereiro, meus pais contrataram advogado de contestação de testamento. O advogado ligou para Montenegro, ameaçando contestar. Resposta de Montenegro, cópia para mim. Tinha queixa-crime pronta. Abuso de idoso, apropriação indébita, falsificação, 24 horas para retirar a contestação, ou entrava com a queixa na polícia e Ministério Público imediatamente. Dia 5, o advogado ligou de volta. Pais retirando a contestação. Mamãe me ligou. Atendi. Sim. Violeta, por favor. Precisamos conversar como família. Comunique-se através dos advogados. Você realmente vai destruir esta família por dinheiro. Vocês destruíram 12 anos atrás. Só me recuso a fingir que ainda está inteira.
Fizemos o que achamos que era roubo? Vocês cometeram roubo por 12 anos. Isso não é decisão de paz, é crime. Estamos dispostos a discutir ressarcimento. Não há o que discutir. Desliguei. A primeira barreira que eu colocava com minha mãe. Parecia respirar. Sentei no meu apartamento com a segunda carta da vovó, a particular. Abri. 3 páginas manuscritas. Minha querida Violeta, se está lendo isto, ouviu a verdade. Sabe o que eles fizeram? Queria poupar você desta dor, mas o silêncio seria crueldade maior. Não me surpreendi com o que encontrei. Só com quanto tempo demorei para descobrir. Vi seu pai escolher Clarice em vez de você desde crianças. Disse a mim mesma que eram dinâmicas normais entre irmãs. Estava errada. Era apagamento sistemático. Quando descobri os extratos em setembro, já tinha passado 29 anos falhando em te proteger. Não posso te devolver aqueles anos. Não posso desfazer os aniversários esquecidos, as conquistas desprezadas, as formas como te fizeram se sentir invisível. Mas posso te dar isto: liberdade, segurança financeira e prova irrefutável de que você sempre foi digna. Use a casa. Fique se trouxer paz. Venda se trouxer liberdade. Use o dinheiro para construir a vida que eles tentaram roubar de você. Encontre pessoas que te vejam, que te celebrem, que não te façam merecer amor através do silêncio e da pequenez. Você não é a outra. Você é Violeta Marie Laurent. É professora que muda a vida de crianças. É gentil apesar de ter sido criada pela crueldade. É forte apesar de terem dito que era menos. Eu te vejo, querida. Sempre vi. Com todo o meu amor, vovó. P.S. Há uma chave neste envelope, Caixa de Segurança 428, Banco de Campinas. Mais um presente. No fundo, uma chavezinha de latão. Chorei lendo aquela carta. Soluços que sacudiam o corpo. Não de luto, mas de ser vista. Finalmente, completamente vista. Clarice ligou todos os dias naquela primeira semana. Não atendi. Deixou recados. Dia 1. Violeta, por favor me liga. Dia 3. Sei que está brava, mas juro que não sabia que era seu dinheiro. Dia 5. Tiago a deixou. Pediu divórcio. Dia 7. O hospital a colocou em licença administrativa. Algo sobre investigação ética. Dia 10. Voz falhando. Olhei meus extratos. Cada depósito da mamãe e do papai desde 2015. Fiz as contas. Deveria ter sido seu. Tudo. Perguntei 2 vezes de onde vinha o dinheiro. E quando mentiram, escolhi acreditar. Me desculpe. Ouvi cada recado uma vez, deletei. Bloqueei o número dela. Chegou carta registrada do Ministério Público. Investigação por abuso financeiro contra idoso, espólio de Helena Dubois. O Estado abria a investigação pelo volume de provas. Detetives me contataram. Cooperei plenamente, entreguei a pasta de evidências. As consequências começaram a cair em cascata. Clarice em licença administrativa, revisão ética. Tiago pediu divórcio citando os bens adquiridos com abuso financeiro. Igreja pediu que papai deixasse o conselho. Ele renunciou. O clube social revogou a membership dos meus pais. Cláusula ética. Meus pais colocaram a casa à venda. Precisavam de dinheiro para a defesa. Investigação formal no Conselho de Medicina contra Clarice. Privilégios hospitalares suspensos. Li notícia online. Casal de Campinas sob investigação por suposto abuso financeiro contra a idosa. Ricardo Laurent, 57, e Márcia Laurent, 55, investigados por desviar mais de R$ 8 milhões da mãe idosa ao longo de 12 anos. O esquema veio à tona após a leitura do testamento da vítima. Li sentada à mesa da cozinha. Não senti satisfação, só cansaço. Fui ao banco, Caixa de Segurança 428. A chave serviu. Dentro, 85 mil em dinheiro. Nota: para algo que te faça feliz, não prático, não responsável, só feliz. Álbum de fotos, todos os cartões de aniversário que fiz para ela. Desenhos de giz de cera dos 5 anos, corações de papel dos 10, cartões feitos na adolescência. Guardou todos. Boletim do 3º ano. Eu tinha escrito: quando crescer, quero ser professora para ajudar crianças a se sentirem vistas. Cópia do documento original do fundo de 2007. Pendrive rotulado para Violeta. No pendrive, gravações de áudio,
gráficos feitos à mão pela vovó, notas nas margens. Garanta que Violeta saiba que não é culpa dela. Não deixe eles apagarem ela de novo. Último arquivo. Vídeo de 15 de janeiro, 3 dias antes de morrer. Vovó Helena, fraca mas determinada, falando direto para a câmera. Oi, querida. Se está vendo isto, eu parti. Espero ter errado sobre meu coração. Mas caso contrário, quero que saiba que ser sua avó foi a maior honra da minha vida. Você me deixou orgulhosa todos os dias. Agora vá ser livre, Violeta. Construa uma vida que te celebre. Te amo. Assisti 3 vezes. Chorei nas 3. Naquela tarde dirigi até a rua Maple, 428. Casa da vovó, minha casa agora. Andei devagar. Sala. Meus diplomas de professora emoldurados na lareira. Sala de jantar. A mesa onde tomamos café em outubro. Cozinha. Caixa de receitas. Abri. Cartão escrito à mão. Biscoitos favoritos da Violeta. No quarto principal, a parede coberta de fotos minhas. No centro, foto minha aos 7 anos, lendo um livro na casa dela. Placa abaixo. Minha menina. Sentei no chão e chorei. No armário, caixa com todos os cartões que fiz. No fundo, cartão na letra dela, nunca enviado. Para seu aniversário de 30 anos, que não estarei aqui. Violeta, você é suficiente. Sempre foi. Agora vá construir uma vida que te celebre. Com amor, vovó. Decidi naquele momento. Ficaria com a casa. Era onde alguém tinha me visto. Era lar. Primeiro ato de retomada. Quitei meu empréstimo estudantil. Clique, saldo 0. Liguei para minha amiga Natasha. Como se sente? Como se pudesse respirar? O que vem agora? Não sei. Passei 29 anos sobrevivendo. Não sei como prosperar. Então aprenda. Chamei terapeuta. Marquei primeira sessão. Avaliador veio ver a casa. No mercado atual, R$2,9 milhões. Poderia vender. Andei pelos cômodos de novo. Vou ficar. É casa grande para uma pessoa só. Talvez eu não seja uma pessoa só para sempre. Talvez encha com família escolhida. Converti o 3º quarto em biblioteca. Mudei para casa. Carta do Ministério Público. Processo criminal contra Ricardo e Márcia Laurent. Marcado para agosto de 2026. Listada como testemunha de acusação. Me reuni com um consultor financeiro. Queria criar bolsa de estudos para crianças que são ignoradas. Quanto? Fundo anual para ajudar em faculdade. Bolsa Helena Dubois para estudantes invisibilizados. Criei o formulário. Redação. Descreva uma vez em que se sentiu invisível e como encontrou sua voz. Recomendação do professor sobre resiliência, apesar da falta de apoio familiar. Necessidade financeira, sem exigência de nota alta. Porque ser ignorado não significa que não é brilhante. Primeira bolsista, uma garota chamada Lívia. Família a chamava de a quietinha, enquanto elogiavam o irmão. No evento, a abracei. Você vai fazer coisas incríveis, Lívia. Ela me abraçou. Obrigada por me ver. Desmoronei. Carta da Clarice chegou. Não espero perdão. Perdi a licença médica, perdi o marido, perdi a casa. Estou morando num apartamento pequeno trabalhando como consultora. Fiz as contas. Deveria ter sido seu. Tudo. Perguntei 2 vezes. Escolhi acreditar na mentira. Desculpe. Li 2 vezes. Guardei na gaveta. Não respondi. Não estava pronta para perdoar. Talvez nunca. E estava tudo bem. Voltei ao trabalho. Minha sala de 3º ano. As crianças fizeram um banner de boas-vindas. Durante a licença decidi, não queria só ensinar. Queria ajudar as crianças invisibilizadas de formas mais profundas. Me candidatei ao programa de orientação educacional na USP, a universidade que fui aceita aos 18, mas não pude pagar. Voltei nos meus termos. Carta de aceitação chegou. Chorei segurando. Fui ao cemitério. Levei margaridas, favoritas dela. Oi, vovó, fiquei com a casa. Transformei o quarto em biblioteca. Criei a bolsa de estudos. Primeira bolsista é a Lívia. Você iria gostar dela. Mamãe e papai vão a julgamento em agosto. Vou testemunhar. Estou apavorada. Mas vou. Clarice escreveu dizendo que sente muito. Não respondi. Está tudo bem? Entrei na USP, a faculdade que deveria ter cursado 11 anos atrás. Estou começando a sentir que talvez eu tenha permissão para ocupar espaço. Você me ensinou isso. Obrigada por me ver, por me proteger,
por garantir que eu não pudesse ser apagada. Sinto sua falta, mas vou ficar bem. Você garantiu isso. Te amo. Toquei a lápide. Vou te deixar orgulhosa. No caminho de volta, vi uma mulher chorando sozinha em outro túmulo. Hesitei. Depois me aproximei. Você está bem? Sentei ao lado dela porque sabia como era sofrer sozinha e não deixaria outra pessoa se sentir invisível. Vovó me ensinou. Veja as pessoas, especialmente as que são ignoradas. De manhã, parada no banheiro da minha casa, olhando no espelho, vi Violeta Marie Laurent, 29 anos, professora do ensino fundamental, futura mestranda, fundadora de bolsa de estudos, dona de casa, sobrevivente. Meus pais me chamaram de a outra, por 29 anos. Me cortaram das fotos, roubaram meu fundo, me manipularam, tentaram me apagar, mas eu ainda estava aqui, de pé numa casa que era minha, com um futuro que era meu. Eles não escreviam mais minha história. Vovó garantiu isso. Falei para o reflexo. Você não é a outra. Você é Violeta, e isso é suficiente. Sorri. Pequeno real meu. Desci, fiz café na cozinha da vovó, abri o laptop, redação para a pós. Prompt. Descreva um desafio transformador e como moldou seus objetivos. Comecei a digitar. Meu nome é Violeta Marie Laurent. Tenho 29 anos. Por boa parte da minha vida, fui invisível. Então minha avó morreu e me deixou tudo, não só dinheiro e uma casa, mas a prova de que eu sempre valia a pena ser vista. Esta é minha história, e finalmente estou pronta para contá-la.